pessoas. Essa semana eu coloquei no meu Instagram que eu tinha que fazer tiro de 200 metros em subida e que para escolher o lugar onde eu ia fazer isso, que é na rua, eu usei o Google Maps. E fiz uma enquete lá perguntando se as pessoas sabiam ou como usar ou usavam essa ferramenta para planejar seus treinos, principalmente nas situações em que você precisa saber qual a inclinação de uma subida ou quanto ganho você vai acumular na cidade. Então, até atendendo pedidos, estou fazendo essa gravação aqui, espero que seja útil para vocês também. Mas eu quero mostrar aqui duas perspectivas diferentes. A geração de rotas dentro do Google Maps, que é uma coisa gratuita, acessível a todos, porém funciona onde você tem ruas. E a gravação de trilhas com seguindo mapas de calor na ferramenta de rotas do Strava. O meu treinador, ele passa uma referência do percentual de inclinação mínimo que eu preciso respeitar numa subida para considerar que seja uma rampa, né? Um treino de tiro mesmo, que vai me forçar na subida. Eu já sou naturalmente movida por dados e nesse aspecto também não é diferente. Se você souber dominar uma ferramenta, você pode variar esses percursos e fazer coisas legais que tornam o teu treino menos maçante e que vão atender essa questão aí da subida, do acúmulo. E no Strava também é a mesma coisa. Se você começa a entender qual o percentual de inclinação de uma rampa, de um morro, de uma montanha, e você pretende fazer uma prova, você consegue comparar, olhando o mapa de altimetria da prova, qual é o tipo de esforço que você vai ter, né, ou pelo menos muito próximo do que você vai ter comparado ao lugar que você treina. Vou fazer uma prova de 20 quilômetros que acumula 1.500 metros de subida. Aí você fica fazendo o seu treinamento em um lugar que tem um morro pequeno lá, ou vários morrinhos curtos, mas na prova, por exemplo, isso acumula praticamente tudo no mesmo local. É um exemplo bem interessante. Quando eu fiz aquela prova da ATR o ano passado na Serra Fina, logo nos primeiros 11 quilômetros, acumulava mais a metade da subida, né, do ganho da prova, acumulava nesses primeiros 11 quilômetros de forma ininterrupta. E isso eu só sei porque você pega o mapa de altimetria da prova e vai analisar esse mapa. Mas isso nos dá uma diretriz do nível de esforço. Então não adianta eu ficar treinando muito em morro pequeno para fazer uma prova que vai me colocar subindo durante 11 quilômetros. São questões elementares, mas que muitas vezes para nós amadores a gente não para analisar. Mas são perspectivas para você tirar o melhor do seu treinamento e da sua prova e ajudar a ficar mais forte, a evitar lesões, uma série de coisas, né? Compartilhando pouquíssimo que eu sei sobre esse assunto, o percentual de inclinação na prática diz respeito a quantos metros você sobe em uma certa distância. Então, por exemplo, se você percorre 1 quilômetro subindo 100 metros, é como se você criasse um triângulo, né? E nesse quilômetro eu saio desse ponto zero aqui e venho para esse ponto 100 aqui, ou seja, eu estou subindo, né, fazendo essa subida aqui de 100 metros. Eu subi 100 metros em 1 quilômetro, então eu tenho ali uma média de 10% de inclinação. Quando você treina em esteira, também é importante ter essa referência, porque a esteira tem aquele percentual de inclinação e tem essa intenção de simular esse tipo de subida. Para quem corre na esteira, como eu, muito, entender minimamente disso permite você extrair um pouco mais de resultado usando a esteira. Fazendo um paralelo, aqui na nossa região, alguns dos morros, as montanhas principais que a gente tem, se você pegar, por exemplo, o Camapuã tem menos de 4 quilômetros, né, da base até o cume. E o primeiro quilômetro não tem tanta inclinação, é um quilômetro mais corrível e depois ele começa a subir mais. Mas na média, de modo geral, vamos dizer aí, arredondando, né, que ele acumule 700 metros de ganho em 3,5 km de subida. Então a gente teria aí, fazendo uma continha básica, né, 700 metros dividido por 3.500, eu tenho uma inclinação média de 20% nesse percurso aí, sabendo que tem trechos que tem menos aclive, depois ele sobe mais, ele acumula muito mais inclinação lá no topo, dando um morro menor, né, que já não é montanha, o Morro do Cal.
O Morro do Cal acumula em torno de 200 metros em aproximadamente 1 quilômetro. Se a gente fizer a conta de 200 dividido por 1.000, eu tenho mais ou menos os mesmos 20%. Só que tem uma diferença. Estou fazendo isso sequencialmente, como eu faço no Camapuã, no Araçatuba e outros morros que você sobe mais. Então, para cada morro desse, você consegue extrair algumas informações que ajudam você a se posicionar melhor estrategicamente em qual lugar é melhor você treinar. Claro que o teu treinador que vai te orientar melhor sobre isso, né? Se convém, não convém, quando que não convém. Mas é importante a gente ter em mente essas diferenças, né? Então eu estou aqui com o Google Maps e vou te mostrar, por exemplo, esse treino dessa semana, que eu precisava fazer tiros de 200 metros em subida e eu estava em busca de uma subida de no mínimo uns 7% de inclinação. Aqui perto da minha casa tem algumas quadras que tem uma rampa bem legal. Só que essa rampa, a quadra, geralmente não tem 200 metros, né, de largura. Então, ir de uma esquina até a outra, eu nem ia conseguir fazer os 200 metros de forma ininterrupta. Então, como que eu faço para verificar, mais ou menos, aproximadamente, como fica essa subida? Eu vou localizar aqui no mapa essa rua. Aqui, ó. Essa é a rua, tá? Então, essa ruazinha aqui, deixa eu aumentar mais o zoom, ela é uma rampa e essa aqui, as duas aqui, ó, a Professor Manuel de Abreu e a João Borsato, somente entre Itacolomi e Itajubá ela tem uma rampa. Como que eu faço para saber qual a inclinação dessa rampa, o tamanho e etc. Então, eu vou vir aqui no Google Maps, vou colocar aqui rotas a partir daqui com o botãozinho direito, tá? E vou colocar outra esquina aqui, lembrando que eu não posso atravessar, né? Porque a quadra é mais longa. Então, aqui, ó, rotas até aqui, tá? Vou mudar aqui para a pé. E aí você vai ver que aparece aqui, ó, predominantemente plana. Então, ele mostrou que de uma esquina até a outra tem 150 metros, ou seja, não é suficiente para o treino que eu precisava, que eram 200. E quando eu abro aqui o predominantemente plana, ele mostra qual é a inclinação. Então, eu ganho 12 metros daqui, ó, desse ponto até aqui. Então, se a gente fizer uma continha aqui pegando 12 metros, né, dividido por 150, eu tenho aproximadamente 8% de inclinação, atende ao que eu queria. Porém, o meu tiro não é de 150 metros. Então, eu preciso verificar se assim, se eu continuar dobrando a esquina aqui, ainda continua em aclive? Eu preciso que sim, né? Mesmo que seja mais leve, sim. Então, se eu puxo aqui, ó, eu tenho aqui 220 metros já, vou puxar um pouquinho menos, mais ou menos até aqui, 200 metros, tá? Subindo 15. Então, veja que se a gente analisa o mapa aqui, a subida, né? Não sei se dá para ver bem aí para vocês, mas ele vem subindo e permanece subindo até esse pontinho aqui. Aí a partir daqui ela já fica plana. Então tá decidido, né? Eu fiz nesse local aí o meu treino, comparando lá com o Strava, com o Garmin e tudo, ele realmente registrou esses aproximadamente 12 metros de subida, né, aí para esse trecho. Então nesse caso, por exemplo, eu tinha que subir 200 metros correndo e voltar recuperando. E deu bem certinho contornar a quadra. Então eu subia até aqui e descia trotandinho até aqui, super tranquilo, perto da minha casa, bem seguro, sem interrupção de trânsito e fácil de planejar usando o Google. Então, qualquer percurso, quando você coloca e coloca aqui na ferramenta a pé, ele mostra para você as variações aqui da inclinação e você consegue saber quanto de aclive e quanto de declive teve nesse percurso. Um detalhe importante é que eu não encontrei essa função de verificar a subida no celular, então eu faço sempre no computador. Se alguém souber aí se tem como ver isso no celular, aproveita para contar, porque eu realmente não encontrei. Já sobre o Strava, então eu estou aqui com o meu Strava aberto, só que tem uma função já disponível para assinantes. Se você é da trilha mesmo e tal, eu recomendo a assinatura do Strava, principalmente por esse motivo. É com ele que eu me sinto segura de montar meus percursos, montar mapas e explorar lugares que eu ainda não conheço, principalmente usando a função de mapas de calor. Então, dentro do painel, a gente vem aqui nas rotas e eu quero mostrar para vocês
alguns exemplos aqui dessa questão das rotas, né? Então a gente vai usar a função de criar nova rota. Essas rotas que estão aqui são todas eu que criei. Um exemplo para vocês, ó, eu vou viajar em férias em agosto, setembro, para Ilha Grande, no Rio de Janeiro. É uma ilha mesmo e é um lugar para explorar muitas trilhas, muitas. A volta inteira nessa ilha tem em torno de 170 quilômetros. Vou estar lá uns 9 dias e o meu objetivo lá é trilhar. E eu já montei vários mapas, ó, aqui tem um de 25 quilômetros com 1.200 metros, 26 quilômetros com 1.600, 11 quilômetros com 1.000. Todos esses mapas já estão montados, estão prontinhos para eu usar nas minhas férias lá. Vou chegar lá, vou colocar isso no meu celular ou no relógio e vou explorar. Como que eu fiz isso? Pesquisando no Google sobre referências de trilha, Wikiloc, e depois vindo aqui desenhar o mapa usando os mapas de calor aqui no Strava. Eu quero dar um exemplo desse aqui, ó, o Caminho do Itupava Inverso, que é um percurso que eu quero muito fazer. Queria fazer ele nesse final de semana e cheguei à conclusão que eu não posso. Como que eu fiz isso, né? Então vou mostrar simulando essa criação aqui com vocês. O Caminho do Itupava, ele sai de Quatro Barras e acaba em Porto de Cima, aqui em Morretes. Só que ele vem em declive e eu gostaria de fazer no contrário, em aclive. Eu sei que é uma trilha tranquila de fazer, assim, em termos de que tem bastante gente que faz. Eu sei que daria para fazer sem problemas, não é um lugar muito perigoso, ele tem lá seus riscos, mas assim, dá para contornar. Porém, eu preciso adaptar isso à minha planilha. Minha planilha desse final de semana prevê, por exemplo, 18 quilômetros com 700 metros de ganho. Então, como que eu faço para saber se eu poderia fazer essa trilha ou não? Ou para montar um outro percurso que atenda a minha planilha dentro das especificações que o meu treinador passou. Então, a gente vem ali no Cria Sua Própria Rota. Eu vou colocar aqui, ó, como que eu chequei essa informação. Porto de Cima. Ele vai me trazer o mapa aqui, trouxe a função aqui lá de Porto de Cima, onde a gente sai lá com a estrada do Itupava, onde eu costumo sair nos meus treinos de lá. Inclusive foi onde a gente saiu com o treino do Rochedinho e foi como eu estimei certinho o ganho do Rochedinho. Vou clicar aqui e ele marca um ponto inicial. E aí você tá vendo que tá azulzinho mais escuro aqui? Isso aqui são os mapas de calor da trilha. Ou seja, ele considera quanto as pessoas passam por esse lugar. Quanto mais elas passam, mais azul fica. Pode ver que essa trilha aqui tem um desenho de trilha aqui, mas está um azul bem clarinho. É porque tem poucos registros, tem menos. Então, quanto mais forte o registro, mais porque as pessoas passaram, né? Mais pessoas passaram. E aqui do lado você tem algumas opções, dentre elas o mapa de calor pessoal, né? E aí ele te mostra por onde você já passou. Então, quando você marca aqui o mapa de calor pessoal, o mapa te mostra onde você já passou. Então, agora eu tenho uma informação a mais. O que está vermelho é onde eu já passei. Vejam que eu passei bastante nesse lugar, né? Ó, já explorei aqui, já vim até o Rochedinho, já desci por aqui, já voltei, já fiz uma outra estradinha para cá. E assim você consegue ver no mapa do Strava, inclusive, outros pontos. Ó, se a gente vem um pouquinho para cá, eu estou vendo a região do Anhangava, tudo vermelhinho aqui porque eu treino bastante lá, então tem muito mapa de calor meu. Aqui a gente já tem uma outra região de montanha onde eu já fiz treino e você consegue ver por onde você já passou, né? Então aqui, nesse caso, nós estamos saindo aqui de Porto de Cima. E aí você vai acrescentando pontos no percurso por onde você vai passar, ou pretende, ou quer testar, né? Se funcionaria. Então ele te mostra o tipo de percurso que ele consegue identificar e aqui vai dizendo ó, qual a distância que dá, quantos metros de ganho. Nesse caso desse percurso do Itupava invertido, eu venho por aqui, pela estradinha, eu já conheço lá, então eu vou marcar aqui tudo. E aqui está a entrada de uma escadinha que até a gente mostrou no vídeo da semana passada, onde a gente bifurca e sobe lá para Quatro Barras. Então até aqui eu ganhei 6 quilômetros, acumulando 270 metros. Daqui eu vou passar duas pontes penses e vejo que eu nunca passei nesse trecho aqui, nem descendo, né? Mas eu sei que ele vem por aqui
E logo aqui na frente eu vou encontrar lugares até onde eu já fui, porque ó, até a Roda d'Água já tem mapa vermelho meu, eu já fui lá. Então eu vou marcar aqui e até a Roda d'Água aqui dá 13 quilômetros com 1.000 de ganho. E aí eu vou continuar aqui, sentido lá o contrário do Morro do Pão de Ló, por exemplo, né? Vejo que tudo eu já passei um montão nesse lugar e vou marcar o ponto final onde eu gostaria de chegar aqui, que é a chegada, lá a entrada do Anhangaba. Então, fazendo esse percurso saindo lá de baixo, eu tenho aproximadamente 21 quilômetros com 1.500 metros de ganho, equilibrando aí com quase 500 de descida. Mas vejam, o meu treino é 700, então eu já sei que eu não posso fazer esse percurso agora. Mas talvez eu consiga encaixar esse percurso em algum outro treino, algum dia que nesse ciclo eu tenha que fazer mais de 20 quilômetros com 1.500. Aí eu tenho que ver como que eu vou fazer para lidar com isso, né? Mas são estratégias assim que você pode ir montando, daí você salva a rota aqui, pode baixar para usar offline e aí usar no seu telefone ou jogar para o seu aparelho de relógio. No meu caso, eu sempre conecto com o Garmin e daí eu uso no meu braço também para ir me guiando durante a trilha. Mas pode baixar offline. Só que é um recurso que é disponível para assinante, essa questão dos mapas de calor, as rotas, etc. Mas vale a pena, eu recomendo muito. Quando você for traçar os mapas ali com o Strava, é muito importante também observar outras informações, né? Pedir, contar com a opinião de alguém que já conhece a região, pesquisar no Google, ver fotos, comparar com outras ferramentas como o Wikiloc. Mas a partir do momento que você entende esses conceitos, isso fica super mais fácil e mais seguro para você se localizar. Eu não tenho vasta experiência nisso, é um pouquinho assim que eu sei, mas esse pouquinho me permite ter uma flexibilidade maior nos meus treinos, uma segurança maior. Então, espero que essas singelas informações de uma amadora também, como eu, possam ajudar vocês a planejarem seus treinos, tanto na cidade quanto nas trilhas por aí. Beijo, tchau.